Mas a gente pode fazer o resumo para fixação da matéria e depois fazer o material de revisão quando já tivermos conhecimento mais fixado, porque tem gente que só consegue ficar fazendo resumos. Você pode fazer isso se você quiser levar 5 anos para ser aprovada. Você quer? Isso é uma crença. Isso que você está falando é uma crença. Tem gente que só consegue ficar fazendo resumos para aprender. Crença. Você acha que você aprendeu. Você perde um tempão fazendo resumo porque você acha que você só consegue aprender dessa maneira. E aí o que acontece? Ao final você tem um resumo gigantesco e depois de um tempo você não lembra de nada. Então isso é uma crença. Se você quiser seguir estudando dessa forma, você pode. Você pode fazer resumo de tudo que você estudou, que você está estudando, pode fazer resumo de tudo. Aí depois de fazer resumo de tudo, você quer fazer material de revisão. Se você quiser ser aprovado em 5 anos, beleza. Agora, eu tô aqui para fazer você ser aprovado na metade do tempo e mudar de vida. Eu fui aprovada no concurso com 9 meses de estudo. E eu quero que isso aconteça para você também. Então, se você quiser estudar para concurso público do teu jeito, fazer do teu jeito, faça do teu jeito. Aí você vai ser aprovado, não sei quando. E aí, quando você for aprovado, você ensina esse teu jeito. Sacou? Eu vou falar um pouco mais sobre isso na jornada. Mas muita gente quer estudar para concurso público do próprio jeito. Do jeito como eu aprendia para faculdade, do jeito como eu aprendia para o cursinho vestibular. E aí a pessoa vai tentando estudar do jeito dela, vai criando um método dela, Frankenstein. Um método que ela vai misturando o que ela ouve aqui, o que ela ouve ali, o que o coach A conta, o que o coach B conta e mais o que ela sabe, mais o que ela acha que sabe. E aí ela vai fazendo um método de estudos Frankenstein. E aí ela vai fazendo provas e ela vai rodando. Ela não passa. E aí depois de um bom tempo, ela acorda e ela pensa, poxa, eu preciso de um método. Só que ela perdeu um tempão enquanto ela precisava desse método. Ela perdeu um tempão enquanto ela perdia tempo criando o próprio método. Escuta o que a professora está falando, e eu estou falando isso com toda a humildade do mundo, de quem tem 14 anos de experiência em concurso público e milhões de aprovações, tanto a minha quanto de diversos alunos. Você ainda não tem experiência para criar o próprio método de estudos para concurso que vai te levar à aprovação. Você que está estudando para concurso público ainda não tem experiência. Então, deixe o orgulho de lado, seja humilde e use um método de estudo para concurso que já tenha sido usado e validado tanto por quem criou o método, quanto por quem foi aprovado usando aquele método, certo? Então, cuidado com crenças. Ah, eu só aprendo fazendo resumo. Eu só aprendo com videoaula. Eu só aprendo estudando uma matéria por vez. Cuidado com essas crenças. Cuidado. Então, o correto é não escrever nada inicialmente? Eu não estou falando isso. Você pode fazer pequenas anotações quando você estuda? Pode. É até interessante você fazer pequenas anotações pequenas no próprio material, com caneta marca-texto, com lápis, no próprio material de estudo, para você se manter concentrado, certo? Então você vai estudando, vai lendo um PDF e vai fazendo pequenas anotações nesse PDF com caneta marca-texto ou com lápis, para isso te ajudar a se manter concentrado no estudo. Ou então você vai assistir uma videoaula, você pode ir fazendo pequenas anotações durante a videoaula para se manter concentrado ao assistir a videoaula, desde que você não pause a videoaula, porque senão uma videoaula que deveria durar meia hora, dura 2. Agora, isso é completamente diferente de você fazer um resumo de 20 páginas para cada PDF. Se são 15 PDFs e você faz um resumo de 20 páginas, ao final você tem 300 páginas de resumo. Essas 300 páginas vão servir como material de revisão? Não! Imagina na semana antes do concurso, imagina dias antes do concurso, você tem que revisar um material só para uma matéria que tem 300 páginas. Só que são 15 matérias. 15 matérias com 300 páginas vão dar 4.500 páginas. Você não vai conseguir revisar. Então, escuta o que a prof está falando. Eu estou falando isso pro teu bem. Aprenda um método de estudos. Um método que tenha sido usado por alguém que foi aprovado num concurso público do jeito como você acha razoável. Então, por exemplo,
Ah, fulano foi aprovado no concurso público com 5 anos de estudos. Você acha razoável levar 5 anos para passar? Beleza. Então usa o método dessa pessoa. Ou você acha que existe uma maneira de ser aprovado mais rapidamente? Eu tô aqui para te passar a maneira como eu fui aprovada com 9 meses de estudos. Então eu não fiquei dando cabeçadas. Eu usei desde o primeiro dia um método que deu certo, com a graça de Deus. E tô aqui para te ensinar isso. Então, ao invés de você ir aprendendo com os teus erros, aprender com os teus erros, você estuda 2 anos, fez um monte de coisa errada e depois você começa a estudar certo. Não, não faça isso. Aprenda desde o início um método certo. Então, escrever para ajudar na fixação não vale? Não seria para resumo, só que ficaria extenso mesmo. Não vale. Existem outras maneiras de você fixar. Existem outras maneiras de você aprender. Então, se você quiser estudar dessa forma, você pode. Só que você vai levar muitos anos para passar. E eu não quero que você leve muitos anos. Eu quero que você seja aprovado rapidamente. E cuidado para ficar ouvindo tudo o que é falado. Ah, mas será que o que eu faço não vale? Então você fica pegando tudo o que os professores falam, fica tentando enquadrar isso no teu método. Então você fica ouvindo o que um professor fala e fala: ah, mas professor, eu faço isso, vale? Aí você ouve o que o outro professor fala e fala assim: mas professor, eu faço isso, vale? Isso é uma postura soberba da tua parte. Você tá querendo que o professor mude o método dele pra se encaixar no teu. Você tá querendo pegar elementos dos métodos dos professores e encaixar no teu método. Não é por aí. Não é assim que funciona. Você que tá estudando para concurso e nunca foi aprovado, é que deveria baixar a cabeça e aprender um método e seguir fielmente este método, esta receita de bolo. Imagina que você está ouvindo a Ana Maria Braga passar uma receita de galinhada, que a Ana Maria Braga já deu diversas vezes e que sempre dá certo. A receita de galinhada da Ana Maria Braga dá sempre certo. E aí imagina que ao invés de anotar a receita para depois seguir essa receita fielmente, você fica: mas Ana Maria, eu não coloco 3 colheres de cúrcuma, eu coloco 2. Posso colocar 2? Mas, Ana Maria, eu não gosto de fritar com manteiga. Posso fritar com óleo? Mas, Ana Maria, eu não gosto de usar... eu não gosto de deixar no forno meia hora. Posso deixar 45 minutos? Imagina que cada vez que a Ana Maria explique um passo da receita dela, que já deu certo, que ela faz há anos, que ela é famosa por isso, que ela tem milhões de vídeos dela ensinando isso, que milhões de pessoas fizeram a galinhada dela e deu certo. Imagina que ao invés de anotar a receita e fazer igual, sem conhecimento nenhum, da primeira vez que você vai reproduzir a receita, você fica querendo mudar todas as etapas da receita para se enquadrar no tipo de galinhada que você fazia. É isso que vocês fazem. É exatamente isso que vocês fazem. Vocês nunca fizeram galinhada, vocês nunca fizeram esse prato. A galinhada que vocês fazem nunca ficou boa. Se vocês já fizeram galinhada, ela nunca ficou boa, né? Vocês nunca foram aprovados em concurso de área fiscal. Então, a galinhada de vocês nunca ficou boa. O método que vocês usam para estudar para concurso nunca deu certo para a área fiscal. E ao invés de querer aprender a receita da Ana Maria e seguir fielmente a receita da Ana Maria para fazer a galinhada igual da Ana Maria, você faz o seguinte: você fica pegando um pedaço da receita da Ana Maria, um pedaço da receita da Palmirinha, um pedaço da receita do fulano, fica juntando tudo por conta própria e acha que a tua galinhada vai ser a melhor galinhada de todas. Será que esse é o melhor caminho? Será que você está sendo... Coloca a mão na consciência. Sério, coloca a mão na consciência. Será que essa é a melhor maneira? Será que você tem bagagem o suficiente para criar uma receita de bolo? Será que você tem bagagem o suficiente para criar uma fórmula de aprovação na área fiscal? Será que não é mais inteligente? Escuta o que eu vou falar. Será que não é mais inteligente pro teu próprio bem? Pro teu próprio bem. Será que não é mais inteligente você pegar uma receita de bolo que já foi utilizada tanto pela pessoa que criou a receita, quanto por outras pessoas que usaram a receita e deu um resultado bom? Será que não é mais inteligente você pegar essa receita, aprender direito essa receita e seguir essa receita fielmente, de maneira humilde? Será que não é melhor fazer isso? Eu tô aqui para ensinar
quem quer pegar um método, aprender um método de estudos, que no meu caso, se eu tô ensinando, é o método Karine Valdrich, tem outros métodos de outros professores. Eu tô aqui para ensinar um método, que é o método Karine Valdrich, que é uma fórmula, uma receita de bolo, que já foi validada, que já foi aprovada por outros aprovados, que já foi utilizada por outros aprovados. Eu tô aqui para ensinar essa fórmula, para quem quer aplicar essa fórmula, para fazer 85% numa prova, ser aprovado na metade do tempo e mudar de vida. Então, quando eu falo assim, você vai estudar pelos PDFs e quando você finalizar os PDFs, você vai se preocupar em fazer o material de revisão. Quando eu falo isso, e lá na jornada eu vou detalhar como você vai fazer isso, quando eu falo isso, não é para você ouvir isso e falar assim, ah, beleza então eu vou continuar do meu jeito fazendo o resumo da primeira vez que eu estudo e aí ao final eu vou fazer o material de revisão. Não é pra você fazer isso, porque isso não é um método. Então, humildade. Eu falei lá na live dos 3 pilares da aprovação, né, que são material, método e mente. Eu falei naquela live que o principal motivo de as pessoas demorarem para serem aprovadas é o orgulho, né? É o orgulho. A pessoa, ela é orgulhosa. Até ela ter humildade o suficiente para aprender a estudar, para ser aprovada, demora. Por isso que a pessoa leva 5 anos para passar. Porque ela demorou para ter humildade para aprender o método. Quando ela aprende o método, ela passa rápido. Então, por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso para você cuidar com esses métodos que você vai pegando por aí, esses jeitos de estudar que você vai pegando por aí. E vai incorporando no teu e vai formando um Frankenstein de método para você seguir. Porque muito provavelmente você não é um gênio. Muito provavelmente você é uma pessoa normal. E sendo uma pessoa normal, você não tem capacidade de fazer um método de estudos que dê certo. Ah, professora, mas você estudou por 9 meses do teu jeito e passou. Pois é, olha a sorte que eu tive. Eu acho que eu tenho uma intuição em relação ao método muito apurada, realmente. Por isso que eu não fiz coisa errada na minha preparação. Por isso que eu estudei da maneira certa, que é a maneira como eu ensino você, o método Karine Valdrich, e fui aprovada com 9 meses de estudos. Eu acho que realmente eu tenho uma intuição boa pra isso, assim. Porque eu fui fazendo coisas que deram certo e fui aprovada com 9 meses de estudo, entende? Em 39º lugar. Ou seja, não é que eu fui aprovada no último lugar e se tivesse um pouquinho menos de vaga eu não teria passado. Não, eu teria. Se o concurso da Receita de 2010 tivesse 50 vagas apenas, eu teria passado igual, porque eu fiquei em 39º. Então, não foi sorte, não foi por 1 ou 2 pontos que eu passei. Não, eu passei muito bem colocada. Então, o método que eu utilizei e que deu certo pra mim foi um método que me deixou com folga entre os primeiros colocados. E é um método que eu ensino os meus alunos. E os meus alunos também são aprovados, normalmente num tempo muito mais rápido do que a maioria. Entende? E eu tô falando isso, gente, com todo o coração. Tô falando isso não como coach, não como professora, não como auditora. Não. Eu tô falando isso como amiga. Eu tô falando isso de todo o coração para que você seja aprovado mais rapidamente. Porque eu cansei de ver alunos que buscam métodos, que buscam o meu método, que chegam para estudar comigo, tanto no coaching quanto no APA, que chegam para estudar comigo depois de 1, 2, 3 anos estudando sozinhos, sem resultado. Eles falam, poxa professora, eu estudo há 2, 3 anos e eu não passo. Agora eu entendo. O que eu faço? Eu estou disposta a fazer tudo o que você disser para eu fazer. Aí eu penso, poxa, por que precisou levar 2 anos? Por que precisou levar 3 anos? Entende? Olha o tempo que essa pessoa perdeu. E é por isso que eu tô te falando isso. Beleza? Tamo entendido? Tamo junto? Então, chega de desculpas. Chega dessas desculpas todas. Ah, porque eu preciso fazer resumo, primeiro contato com a matéria para aprender. Eu só aprendo lendo. Eu só aprendo vendo videoaula. Eu só aprendo estudando por PDF. Eu só aprendo estudando na sala de... Eu só aprendo. Chega de desculpas. Chega de desculpas. Baixa a guarda. Vem aprender comigo. Estamos aqui para aprender junto. Eu tô aqui para te ensinar o que eu sei, o que deu certo comigo, o que deu certo com os meus alunos. E vamos aprender junto, tá?
Chega de desculpas. Esse é o nosso mantra. Chega de desculpas. Se você ainda não se inscreveu, comenta a jornada aqui no Instagram, se você vai receber o link da jornada da inscrição no teu direct. Se você tá me vendo no YouTube, clica no link que tá fixado no chat ou então na descrição. Se inscreve. Depois que você se inscrever, entra no grupo do WhatsApp, não sai do grupo, fica lá. Tem gente que sai do grupo e depois vem cobrar de mim o link da aula. Gente, eu não tenho culpa que o e-mail não manda. O e-mail, ele acha que é spam, ele manda pro teu spam. Aí, se você não ficar no grupo, não vai receber o link da aula. Entendeu? Então, fica no grupo do WhatsApp, entra na comunidade para você conhecer outros concurseiros, preencha a pesquisa para você concorrer a uma vaga no APA. Beleza?